Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar sobre as cônicas. Vamos nessa? Uma cônica no plano é definida como o conjunto dos pontos P que satisfazem a equação ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b, c, d, e e f são números reais e a, b e c são simultaneamente não nulos, ok? Ou seja, a, b e c não pode ser zero ao mesmo tempo, certo? Vamos para alguns exemplos. Se o a for 1, o b, o c, o d, o f for 0 e o e for menos 1, nós teremos o quê? x² menos y igual a 0. Ou seja, y igual a x². Essa daí é a equação que representa o quê? Representa uma parábola, ok? Se o a e c for 1, b, d, e for 0 e o f for menos 1, então nós teremos o quê? Que x² mais y² menos 1 igual a 0. Ou seja, x² mais y² igual a 1. E essa equação representa uma circunferência. Se A for 9, C for 25, o B, D, o E for 0 e o F for menos 225, então nós teremos a equação 9x² mais 25y² menos 225 igual a 0, que implica em x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. E nós vimos já que isso daí é uma equação de uma elipse. E se o A for 1, C for menos 4, B, D e E for 0 e o F for 16, então teremos x² menos 4y² mais 16 igual a 0, ou seja, menos x² sobre 16 mais y² sobre 4 igual a 1. E essa equação representa uma hipérbole. Ou seja, pessoal, o que nós estudamos de circunferência, de elipse, parábola, hipérbole, nós estávamos estudando sobre o quê? Sobre cônicas, ok? Então, todos esses nossos estudos anteriores foi sobre cônica, ok? Mas daí são as únicas cônicas? Não, existem outras, tá? Por exemplo, se o A for 1, o C for 1, B, D, o E for 0 e o F for 1, então nós vamos chegar em x² mais y² mais 1 igual a 0. Ou seja, x² mais y² igual a menos 1. E isso daí é o conjunto vazio. Ou seja, o conjunto vazio também é considerado como sendo uma cônica. Se o A for 1, o C for 1, B, D, E F for 0, então nós vamos ter o quê? x² mais y² igual a 0. Ou seja, para x² mais y² ser igual a 0, x e y tem que ser 0. E aí nós vamos ter o quê? Um ponto. Ou seja, um ponto também é considerado como sendo uma cônica. Se o A for 1, o C for menos 1, o B, D, o E, o F for 0, então vai ter o quê? Que o x² menos y² vai ser 0. E daí a gente tira que y é igual a mais ou menos x. E falar y igual a mais ou menos x representa o quê? Duas retas concorrentes. Então, esses daí são outros exemplos de cônicas, ok? Agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou dar alguns resultados que são considerados importantes quando a gente trabalha com cônicas, ok? A gente pode falar que são as caracterizações das cônicas, certo? Se os coeficientes A e C da equação do segundo grau, ax² mais cy² mais dx mais ey mais f igual a 0, tem o mesmo sinal, então a equação representa um dos seguintes conjuntos: uma elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados, um ponto ou o conjunto vazio. Bom, quero fazer uma observação. Em todos esses resultados que nós vamos ver a partir de agora, observem que o B vai ser sempre zero, tá bom? Então vai ser ax² mais cy² mais dx mais ey mais f igual a 0. Por que nós estamos considerando sem o xy? Porque se o B for diferente de zero, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cônica transladada no plano. Ou seja, ela não vai estar paralela aos eixos coordenados, ok? Então, por isso que nós vamos considerar no nosso resultado tudo o quê? Sempre com B igual a 0, tá bom? Então, todos os resultados que nós vamos ver daqui para frente, o B vai ser o quê? Da cônica lá, da equação geral da cônica, vai ser sempre igual a 0, ok? Então, aqui, pessoal, se eu tiver essa equação, tá? Em que o A e o C, tá bom?
têm o mesmo sinal, ou seja, se os dois são positivos ou os dois são negativos, então a gente vai poder afirmar o quê? Que vai ser uma elipse com eixo paralelo aos eixos coordenados, ou vai ser um ponto, ou vai ser o conjunto vazio, ok? Como corolário desse resultado, a gente tem o quê? Ó, se o A e C, com essa equação, tem o mesmo sinal, e se eu chamar de M, C quadrado vezes D quadrado, mais AC vezes Z quadrado, menos 4AC quadrado F, então agora a gente vai poder decidir qual dos casos é os anteriores, ok? Se o M for maior do que zero, nós vamos ter o quê? Uma elipse com eixo paralelo aos eixos coordenados. E o centro dessa elipse vai ser menos D sobre 2A e menos E sobre 2C, ok? Se o M for igual a zero, a gente vai ter um ponto. E esse ponto vai ser o menos D sobre 2A e menos E sobre 2C. Se o M for menor do que zero, então nós teremos o quê? O conjunto vazio, ok? Então essa daí é a primeira caracterização. Então se eu tenho uma equação do segundo grau dessa forma, tá bom? Em que o A e o C têm o mesmo sinal, então a gente sabe que vai ser uma elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados, ou vai ser um ponto ou vai ser um conjunto vazio. E aí com base nesse M a gente consegue o quê? Classificar qual dos casos que nós estamos trabalhando, ok? Agora, se os coeficientes A e C da equação do segundo grau, ax quadrado mais cy quadrado mais dx mais ey mais f for igual a zero, tem sinais opostos, agora então o A e o C têm sinais opostos. Então a equação representa um dos seguintes conjuntos, que é quem? Ou uma hipérbole com eixo paralelo aos eixos coordenados, ou um par de retas, certo? Então a gente viu o quê? Se a gente tem essa equação, tá bom? Se o A e o C tiverem o mesmo sinal, então vai ser uma elipse, vai ser um ponto ou vai ser o conjunto vazio. Se A e C tiverem sinais diferentes, vai ser o quê? Ou uma hipérbole ou um par de retas concorrentes, ok? Bom, e como corolário, sejam os coeficientes A e C da equação do segundo grau com sinais A e C opostos, ok? Agora, considere M como sendo 4ACF menos CD ao quadrado menos AE ao quadrado, ok? Se esse M for diferente de zero, a gente vai ter uma hipérbole com os eixos paralelos aos eixos coordenados e o centro vai ser menos D sobre 2A e menos E sobre 2C. Se o M for zero, então a gente vai ter um par de retas concorrentes em que a equação vai ser y mais e sobre 2c igual a mais ou menos a raiz de menos a sobre c vezes x mais d sobre 2a. Observem que aqui é raiz de menos a sobre c, mas esse número aqui, ele é um número positivo. Por quê? Porque a e c têm sinais diferentes. Como eles têm sinais opostos, aqui vai dar um número negativo vezes menos dá mais. Então não está errado, ok, pessoal? Então, essa daí é a caracterização, quando a gente tem A e C com o mesmo sinal e A e C com sinais opostos, ok? Agora, seja a equação do segundo grau da forma ax quadrado mais cy quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Se o A for zero e o C for diferente de zero, então a gente tem um dos conjuntos. Qual que é o conjunto? Uma parábola cujo eixo é paralelo ao eixo OX, se o D for diferente de zero, um par de retas paralelas ao eixo OX, se D for zero e E quadrado menos 4CF for maior do que zero, vai ser uma reta paralela ao eixo OX, se D for zero e E quadrado menos 4CF for igual a zero, e vai ser o conjunto vazio se D for zero e E quadrado menos 4CF for menor do que zero. Bom, professor, aqui você considerou o A igual a zero e o C diferente de zero. O que aconteceria se o A fosse diferente de zero e o C fosse igual a zero? Bom, se o C for igual a zero e o A diferente de zero, então a gente vai trocar o quê? Paralelo ao eixo OX por paralelo ao eixo OY. Então, ó, se aqui é diferente de zero e aqui é zero, então aqui eu teria uma parábola com eixo paralelo ao eixo OY, um par de retas ao eixo OY e aqui uma reta paralela ao eixo OY, ok? Isso daí se o C for zero e o A diferente de zero, ok? Bom,
para os casos anteriores, o que vai acontecer? Se eu tiver a parábola paralela ao eixo OX, essa parábola vai ter vértice menos 4c² menos ce ao quadrado sobre 4c² e menos e sobre 2c, ok? Se eu tiver o par de retas paralelas ao eixo OX, a gente vai ter o quê? A equação dessas retas vão ser menos e mais ou menos raiz de e² menos 4cf sobre 2c. Se eu tiver a reta paralela ao eixo OX, então a equação vai ser y igual a menos e sobre 2c, ok? Agora, e se eu tiver no caso em que está paralela ao eixo OY? Aí basta você trocar o quê? Esse y aqui por x, ok? Então ficaria a par de retas paralela ao eixo OY, e aí seria x igual a isso, e a reta paralela ao eixo OY seria x igual a isso, ok, pessoal? Bom, agora outro resultado importante, excentricidade, tá? Excentricidade, pessoal, é um número que ele é definido como c sobre a. Quem que é esse c e esse a? Esse c e esse a, pessoal, é o que aparece lá quando a gente estudou o quê? As elipses e as hipérboles, ok? Então, ó, excentricidade, esse c sobre a é o quê? É exatamente o c e o a que aparece lá quando a gente vê elipse e hipérbole, ok? Bom, a elipse, a gente sabe que c é menor do que a. Logo, o que vai acontecer? Quando eu faço c sobre a, vai dar que a excentricidade dela é um número entre 0 e 1. Ou seja, a elipse sempre tem excentricidade entre 0 e 1. Então, se você tem lá, vamos dizer assim, você sabe que o c sobre a dá um número menor do que 1, então você já vai poder caracterizar como sendo o quê? Uma elipse, ok? A circunferência. Ué, professor, você não falou da circunferência agora. É que você não pode esquecer que a circunferência, ela é uma elipse, né? Cujo A e o B são iguais. Então, se o A e B são iguais, lá na equação da elipse, a gente vai ter uma circunferência. E aí, como consequência, tá? O C vai ser igual a 0, tá bom? Por quê? Porque a circunferência ela tem um foco apenas, é quando os dois focos são o mesmo ponto, tá bom? Em relação à elipse. Então, aí o C vai ser 0, e aí, como consequência, o E, a excentricidade vai ser 0, ok? E a hipérbole, o quê? A hipérbole vai ser sempre os quê? Sempre o C é maior do que A. Logo, o que vai acontecer? A minha excentricidade sempre vai ser um número maior do que 1. Aí você vai falar assim, bom, e na parábola, professor? Já que a parábola também é uma cônica, a parábola, ela tem excentricidade? Tem, só que ela é definida de outra forma. Ela é definida como sendo distância de P a F dividido por distância de P a diretriz. Bom, essa daqui, para ser um ponto da parábola, o que tem que acontecer? Não são os pontos em que a distância de P a F é igual à distância de P a diretriz? Ou seja, quer dizer que essas distâncias são iguais. Se essas distâncias são iguais, ou seja, então a parábola sempre vai ter o quê? Excentricidade igual a 1. Então, ó, excentricidade é C sobre A. A elipse sempre tem excentricidade entre 0 e 1. A circunferência, a excentricidade é 0. A hipérbole, a excentricidade sempre é maior do que 1. E no caso da parábola, a excentricidade sempre é 1. Ok, pessoal? Vamos ver um exemplo que envolve excentricidade. Ó, encontre a equação e os focos e faça o esboço da elipse que tem como eixo maior a distância entre as raízes da parábola de equação y igual a x² menos 25 e a excentricidade é 3/5. Então vamos lá, pessoal. Bom, a gente sabe o quê? A gente sabe que o eixo maior da nossa elipse é exatamente o quê? A distância entre as raízes da parábola y igual a x² menos 25. Então, vamos fazer. Y igual a x² menos 25. Então, eu quero descobrir as raízes. Então, x² menos 25 igual a 0. Então, x² igual a 25, ou seja, o x é igual a mais ou menos 5, ok? Bom, então, a gente sabe o quê? Que a distância entre essas raízes é o quê? É o comprimento do meu eixo maior. Ou seja, então a gente sabe que 2a vai ser o quê? Igual a 10. Porque do menos 5 ao 5 tem 10 unidades. Então, se 2a é igual a 10, então o a vale 5. Agora, a gente tem que a excentricidade é 3/5. Como a excentricidade é 3/5,
e a gente sabe que a excentricidade é C sobre A, então vai ficar C sobre 5 igual a 3/5. Então, resolvendo essa equação, nós temos o quê? Que o C vale 3. Agora, já que é uma elipse, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Bom, como consequência, então 5 ao quadrado é igual a B quadrado mais 3 quadrado. Então, a gente tem que é o quê? B quadrado igual a 16, como consequência, B igual a 4. Bom, então a gente sabe o quê? Que a nossa equação, tá bom? Da nossa elipse, observem ó, que o eixo maior é a distância entre as raízes dessa parábola. Bom, essas raízes estão sobre o eixo x. Então quer dizer o quê? Que o meu A também vai estar sobre o eixo x, ok? Então quer dizer que a minha equação vai ser o quê? X quadrado sobre 5 ao quadrado mais y quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Agora, e os focos, pessoal? Nós também temos que determinar o foco. Bom, como o meu eixo maior está sobre o eixo x, os meus focos também estão sobre o eixo x. Como consequência, então, os meus focos... Ah, e um detalhe. Observem ó, que o A é 5 e eu sei que os vértices estão no ponto menos 5 e 0 e 5 e 0. Ou seja, quer dizer o quê? Que o centro dessa elipse é a origem. Então, eu sei que meus focos vão ser o quê? Vai ser menos 6, 0 e 6, 0, ok? Logo, meu foco 1 vai ser menos 3 e 0 e o foco 2, 3 e 0, ok? Bom, agora vamos fazer o esboço. Então, aqui ó, tem o B1, tem o B2, o A1 e o A2. Vou lá, né? Tenho o quê? Tenho o meu retângulo e aí eu sei que a minha elipse passa por eles, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.